Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Darlan, né? Vocês já devem estar me conhecendo. E eu estou aqui para a gente falar um pouquinho das questões que foram para vocês na última semana, né? No último dia 7 de maio, foi liberado um questionário de Ciências Humanas, e a gente está aqui para falar um pouquinho dessas questões, para a gente corrigir, para a gente ver, né, o que é que ficou de dúvida aí, tá? O nosso conteúdo para esse questionário, né, os nossos conteúdos foram ligados ao tema União Europeia, tá? A gente está estudando um pouquinho a Europa, esse período, né, vamos passar por vários continentes, e agora é a vez da Europa, e a gente tem que entender, antes de sair da Europa, precisamos saber o que é a União Europeia, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessas questões. E aí, pessoal, vamos para o questionário, então, para ver o que foi que deu certo aí, né? O que foi que a gente conseguiu entender. O questionário veio com um resumo, para falar o que é a União Europeia, para falar para vocês quais são os objetivos da União Europeia, um pouco da história também, e também veio com esse vídeo, essa videoaula, que tem várias explicações sobre esse tema, tá bom? E aí, diante de todo esse conteúdo, além do livro, né, que vocês têm em casa, além de todos esses conteúdos, vamos ver se a gente realmente conseguiu absorver as informações-chave desse conteúdo. Na primeira questão, o que é que dizia a primeira questão? Assinale qual alternativa abaixo não representa as características da União Europeia. Então, vamos procurar aquela que não tem nada a ver com a União Europeia. Letra A, livre circulação de pessoas, bens, mercadorias. Será que não tem nada a ver com a União Europeia, isso? Letra B, maior bloco econômico do mundo. Será que ela não é o maior bloco econômico do mundo? Letra C, tem o euro como moeda oficial. Será que a União Europeia não tem o euro como moeda oficial? Ou letra D, a União Europeia é um Estado unificado soberano sobre todo o território europeu? Será que ela não é um Estado? E aí, o que é que vocês acham? Bem, vocês, pelo conteúdo, viram que a União Europeia ela tem a proposta de livre circulação de pessoas, bens e mercadorias, então não é a letra A. Ela é, sim, o maior bloco econômico do mundo, tem aí dezenas de países, então isso é incontestado. O euro é uma moeda oficial criada para circular entre esses países, tá? Embora alguns países não adotem. E a letra D, a União Europeia, de fato, não é um Estado unificado, ela não é um país só, né? Ela não tem um governo só. São vários países com seu governo, com a sua população, com as suas leis, que se uniram em um tratado de cooperação, tá? Então, é muito importante a gente não confundir, beleza? Vamos para a próxima questão, segunda. Oficialmente, a União Europeia foi constituída em 1º de janeiro de 1993, em substituição à Comunidade Econômica Europeia, pelo. Então, qual foi, né, desses 4 tratados que deu início, que criou a União Europeia do jeito que ela é hoje? Então, vamos lá. Será que foi o Tratado de Maastricht, letra A, ou o Tratado de Madrid, letra B? Ou será que foi a letra C, Tratado de Assunção? Ou será que foi a letra D, Amsterdã, Tratado de Amsterdã? Bem, vamos lá. O Tratado de Madrid, por exemplo, é um tratado muito antigo, então já não é esse. Ele aqui tem a ver com Portugal e Espanha, lá no tempo da colonização, né, do período colonial brasileiro. A letra C está ligada à criação do Mercosul, que é um grupo econômico, um bloco econômico aqui da América do Sul, né, então bem distante da Europa. Tratado de Amsterdã e Maastricht tem a ver com a União Europeia, mas qual deles criou a União Europeia? A resposta, como vocês já viram no textinho aí, como já viram no vídeo, no livro, foi a letra A, Tratado de Maastricht. Ok? Então, a resposta é a letra A da segunda questão, só para vocês não esquecerem. Terceira questão, uma questãozinha aí para a gente analisar várias afirmações. Vamos lá. A União Europeia é formada por 27 países que foram aderindo aos poucos aos países fundadores, né? Então, você tinha Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Holanda no início, e depois foi crescendo, aderindo mais países. Essa organização tem por objetivo propiciar a cooperação econômica e política de seus membros. Analise, então, né, diante dessa explicação, a gente vai analisar as afirmativas
que apresenta os objetivos da União Europeia. Então, vamos ver se é verdade ou não. Primeira, o objetivo da União Europeia relativas ao sistema judiciário e aos impostos sobre importação e exportação. Bem, como eu falei um pouquinho antes, né, a União Europeia tem esse objetivo, sim, de criar políticas judiciárias, né, de criar aí regras para impostos de importação e exportação para facilitar aí o comércio entre esses países, beleza? Então, a primeira está certa. Segunda, aperfeiçoar as condições de livre comércio entre os países membros, né? Então, como eu também já disse para vocês, a segunda está verdadeira, né? Eles buscam aí estratégias de tornar o comércio mais lucrativo, rentável entre esses países. Terceira questão, reduzir as desigualdades sociais e econômicas entre as regiões. Bem, se vocês forem olhar também no conteúdo, vocês vão ver que essa é uma das propostas, dos objetivos propostos para a União Europeia. Tá? E a quarta questão, fomentar o desenvolvimento econômico dos países em fase de crescimento. Obviamente, se o objetivo da União Europeia é reduzir desigualdades, então ela tem que promover o desenvolvimento econômico dos países que ainda não estão naquele crescimento equiparado aos outros, beleza? Então, diante de todas essas afirmações, qual seria a alternativa que a gente precisa marcar? Então, está na cara que são todas verdadeiras, a gente já comentou uma por uma, a resposta é letra D, de dado, tá? Então, a terceira D de dado. Vamos para a penúltima questão, quarta questão, a gente está falando aqui, né, de uma definição para a União Europeia. Então, a União Europeia ela pode ser entendida como uma união aduaneira, uma zona de livre comércio, uma união econômica e monetária, ou um pacto econômico. Então, vamos explicar um pouquinho a diferença, né, entre um e outro. Um pacto econômico é como se fosse um acordo, ele não precisa ser tão profundo. Você pode negociar, você pode ter a negociação de um país com outro apenas para um produto, ou para um tipo de preço, né? Algum setor ali. Tá bom? Então, não precisa ser todos os setores, todas as atividades, todas as empresas negociando com outras. Uma zona de livre comércio já está livre, né? Então, assim, ele já tem leis específicas para o comércio, tá bom? A união aduaneira são países que, além de ter um comércio liberado entre eles vão praticar os mesmos impostos, né? Para beneficiar aí a relação comercial deles, ok? E a União Econômica e Monetária, ela é maior, ela é mais pesada, né? Ela tem mais poder, porque ela faz tudo integrado entre esses países e ainda usa a mesma moeda, tá? Que no caso seria o euro, tá bom? Então, a resposta é letra C, União Econômica e Monetária. Última questão, nome da moeda que em 1º de janeiro de 1999 apareceu e considera-se que tem possibilidade de competir com o dólar americano, disputando com este a condição de divisa internacional, ou seja, condição de moeda, né, importante de peso no cenário econômico mundial. Então, qual é a resposta? É uma questão fácil, se a gente está falando de União Europeia, qual é a moeda que vai surgir em 99 junto, né, aí, com o surgimento da União Europeia, qual é a moeda que vai surgir? A resposta seria a letra B, é o euro, né, gente? Então, para quem ainda estava com dúvidas, que elas tenham cessado, porque a gente está falando do euro. Beleza? Então, é isso, gente. Lembrando para vocês, fiquem em casa, né? A gente está aí nessa quarentena, então vamos manter esse objetivo para cuidar as pessoas que nós amamos, os nossos parentes, para que a gente, né, saia dessa o mais rápido possível. Então, fiquem em casa, se cuidem, e a gente está por aqui, de vez em quando a gente se encontra para comentar mais questões, ver mais conteúdos, tirar mais dúvidas de vocês. Beleza? Então, um abraço, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.